pessoal, hoje nós vamos gravar mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre idade com o sui, tá? Então, usar o sui para dar para falar a idade de uma pessoa é similar como nós usamos o anos em português. Então, aqui vamos falar alguns detalhes, né, que funcionam diferente do português, né? Então vamos ver aqui a estrutura básica para o sui. Então a estrutura é a seguinte: a gente vai falar o sujeito, o número e o sui. Então isso é equivalente a alguém falar, né? Ou no caso em português, né? Tem X anos, né? Então eu tenho 10 anos e assim por diante. Então note que você não inclui um verbo, né, quando você está usando o sui. Você usa ele sozinho. Por exemplo, aqui, né? 我20岁. Eu tenho 20 anos, né? Eu, 20 anos, né? Só isso, né, que usa em chinês, né? 我儿子1岁. Então, o meu filho tem 1 ano. 我妈妈今年45岁. Então, a minha mãe, este ano, faz, né, 45 anos. Mas, ó, nesse caso, ó, não tem o verbo fazer, né? 45岁 somente, né? 你爷爷今年80岁吗? Então, seu avô, este ano, faz 80 anos, né? E aqui, esse último exemplo. 他女朋友也20岁吗? Então, a sua namorada também tem 20 anos, né? Então, fica subentendido, né? 也20岁, também 20, né? Anos. Só isso. Então, aqui, né? Só para reforçar, né? Note que você não deve usar tanto um verbo, né? Como no caso, 是, né? Ou ter, né? Ou mesmo em português, né, a gente poderia falar, né, yo, né? Ter, né? Não deve usar, né? Ou mesmo também não devemos usar, né, um classificador para usar junto, né? Como ge, como qualquer uma dessas sentenças. Então o próprio sui já vai servir como um classificador. A gente não deve usar um classificador nesse caso, né? Que tem alguns exemplos errados, né? 我的孩子1岁, né? Tá errado, né? Não deve usar o classificador como ge aqui, né? Ou aqui no caso, né? 我的孩子是1岁, né? Usar um verbo, né? Ser, né? Então, meu filho é 1 ano, ou poderia até pensar, né? Eu 1岁, né? Tem 1 ano, né? Não deve ser usado dessa forma, né? Não deve usar um verbo ainda para completar o sui. Então, aqui a frase correta para essa frase, né? 我的孩子1岁, somente isso, né? Meu filho, 1 ano, tá? Completamente correto o uso disso em chinês. Tá legal? Agora aqui, ó, um próximo tópico vai falar aqui, ó, adicionando meio, né, a uma idade, né? Então a palavra para meio em chinês é pan, e você simplesmente coloca ele depois do sui. Então aqui a estrutura, sujeito, o número, sui, pan, tá? Então vamos ver uns exemplos. 他2岁半. Então ela 2 anos e meio. 我儿子1岁半. Então, meu filho tem 1 ano e meio. Então, é uma estrutura simples, né? Só adicionar o pan no final, que já expressa essa ideia, né? De meio, né? 1 ano e meio, né? Tá legal? Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Até mais. 再见.